Mais Jesus, mais paz, mais alegria, mais harmonia. E não sou só eu, não, você também. Quanto mais de você, mais confusão. Quanto menos de você, mais vida. Porque o homem, ele sabe para onde ele está indo. Ele está indo para longe de Deus. As nossas escolhas nos levam para longe de Deus. A nossa natureza, ela parece que quer guerrear sempre com Deus. Existe uma rebeldia no nosso coração, existe algo que evita a cruz. Vocês já ouviram falar de renúncia? Quem aqui já renunciou a alguma coisa? Tem gente que renuncia a princípios, né? Mas renúncia é você chegar e falar, eu amo essa Bíblia, cara, mas o boss está precisando mais que eu, ele precisa ler mais a Bíblia, então eu vou entregar para ele. Esse celular aqui, eu vou dar para o cara que precisa. A gente não faz muito isso. Por quê? Porque tem valor para nós. Você não vai pegar o carro que está na tua garagem e dar para o cara que não tem. Mas a igreja primitiva fazia isso. Por quê? Por que a igreja primitiva era tão diferente do que a gente vê hoje? Porque eles haviam sido crucificados com Cristo. E Cristo era visível na vida deles. Por isso que Paulo ficava louco com os Gálatas. Ele falava, bicho, não é possível. Como é que vocês estão voltando a coisas que nós já explicamos? Como é que vocês estão... Parece que vocês estão correndo para trás, em vez de avançar. Então a gente tem que parar e pensar, a minha vida com Cristo é só uma vida de querer bênção de Deus? É só querer o favor de Deus? O gênio da lâmpada que eu esfrego me dá 3 pedidos e ele vai cumprir aquilo que eu peço? Ou é uma relação de Deus, eu te amo, apesar do que eu estou passando. Senhor, eu te amo, mesmo estando nessa situação. Senhor, está difícil, mas eu confio no Senhor. Nós somos chamados para esse tipo de vida, um relacionamento com Deus. Não só para obter coisas. Hoje em dia nós estamos aqui na América, a gente é bombardeado. Você precisa ter o celular da última geração, você precisa andar com roupinha boa, você precisa comprar uma pomadinha cara para pôr no cabelo. Tudo isso faz parte da vida, nós precisamos sim. Não vamos andar que nem pessoas que não têm condições, porque eles não têm, nós podemos, e nós podemos ajudar aqueles que não têm condições. Mas isso não pode ser o valor principal da nossa vida, irmãos. Isso mostra o quê? Mostra ego. E aí eu quero trazer uma elucidação sobre essa passagem. Você viu que ele falou assim, por meio da lei eu morri. Paulo fala, eu morri, a fim de viver para Deus. Eu fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo, você está vendo quantas vezes ele fala eu? Aí o pastor falou brincando, ele fala muito eu, mas é o eu sem eu. Porque ele está toda hora se entregando, ele está se renunciando, ele está se consagrando a Cristo. Ele fala tanto do eu, mas assim, esse eu todo está crucificado com Jesus. Eu não quero falar do Paulo, quero falar de nós. A nossa vida estando consagrada nesse nível com Cristo. Senhor Jesus, eu vou lá trabalhar, está difícil, mas eu consagro a Ti esse tempo. Eu sei que o Senhor está lá comigo. O meu relacionamento aqui, Senhor, está difícil, mas eu consagro ao Senhor, venha comigo. É uma vida de entrega, Paulo fez isso. E Cristo é visível na vida dele. Então essa é a passagem do eu sem eu, né? E ele fala de várias mortes, ele fala, eu morri para mim mesmo. Ou seja, matou o orgulho. A gente briga, a gente esperneia, a gente xinga, por quê? Porque fere o nosso orgulho. A gente se mete um monte de confusão, porque fere o nosso orgulho. E se nós estivermos crucificados com Cristo, o que acontece? Não acontece nada. Não atingiu, porque eu já morri. É difícil isso, irmãos. Eu estou transmitindo um valor bíblico que eu gostaria de viver intensamente, mas eu tenho minhas lutas. É como se ele fosse assim, eu não reino mais, quem reina é Cristo. Sabe quem se dá mal nessa parte? Os fariseus, os legalistas. Porque o orgulho é muito grande. Eu cumpro, eu faço, eu tenho temor a Deus. E vira um cara legalista que está longe disso, porque o orgulho é muito grande. Ele não consegue morrer para ele mesmo. Outra coisa que ele falou, crucifiquei minha carne, os meus desejos, as minhas paixões, todos nós estamos sujeitos. Gálatas 5 vai falar sobre as obras da carne. Se você quiser ver uma listinha do que você é, abre lá Gálatas 5, lá no finalzinho. Isso é o que a gente é, gente. A gente está cheio de paixões, cheio de coisas que são nocivas para a nossa vida, mas muitas vezes a gente não consegue abrir mão. Mas aqui ele está falando, mate os desejos da carne. Mate as paixões que existem no teu coração. Lembra que Timóteo também foi encorajado por Paulo? Ele falou, fuja das paixões da mocidade. Foge, cara. Se você é jovem, você está cheio de paixão. E não adianta você querer ficar lutando, tirando o braço de ferro, você vai perder. Ele fala, foge, mano, vaza. Você está vendo que está rolando alguma coisa aí dentro estranha?
Foge, cara, sai desse ambiente, fecha esse site e por aí vai. Não vá neste lugar. Se o teu pé direito te faz tropeçar, arranca e jogue fora. Jesus é radical. Não vai se meter onde você sabe que você vai se dar mal. E outra coisa que ele fala sobre uma morte do poder sedutor do mundo. Os nossos olhos cobiçam as coisas. O mundo, ele nos seduz. O mundo, ele nos atrai. Como é que um cristão ele vai ser influente nesse meio sem ser contaminado por esse meio? Porque não é para todo mundo abandonar os seus empregos, largar os seus afazeres, comprar um terreno lá em Minas Gerais, uma fazendona, e viver uma comunidade cristã até Jesus voltar. Isso é ideia de jirico, ideia de louco, que já aconteceu muito e ainda acontece. Mas graças a Deus nós estamos aqui na batalha, amém? Você está indo para o seu trabalhinho, você está fazendo sua pós-graduação, está fazendo mestrado, está tentando entrar na faculdade. Esse é o caminho. Ser sal e luz nesse ambiente, no mundo. Mas o mundo vai te seduzir. O mundo vai te atrair e falar, cara, você precisa agora. Você precisa se entregar agora, nesse momento, porque você é jovem. Vive intensamente. Só existe hoje, amanhã você vai ser velho. E aí você começa a ficar doidão e quer, será que eu vou, não vou, vai, não vai? Mete o pé na jaca. Porque a gente não tem uma perspectiva maior. Ou porque então o nosso eu é grande, a gente não morre na cruz. Ó Senhor, eu vou morrer para as minhas vontades. Eu vou morrer para as minhas paixões. Eu vou morrer para esse mundo, eu quero viver para o Senhor. Esse é o alvo, irmãos. As igrejas, eu estava falando do cara que era super inteligente. Por que eu falei dele? Porque as igrejas, muitas vezes, elas querem ouvir uma pregação super intelectual, cheia de referências. Mas quando você fala do principal do cristianismo, falta. Fala, meu, Sandrão, você tem que morrer, cara. Você quer ser um servo de Deus útil? Morra. Ele fala assim, mano, quem é esse moleque para falar assim comigo? Mas a Bíblia fala exatamente isso. Fomos crucificados com Cristo. E quando nós realmente abraçamos essa crucificação, Jesus se torna visível na nossa vida. O quanto Jesus tem sido visível na sua vida, irmão? Uma pergunta que nós podemos fazer. Quanto Jesus tem sido visível na minha vida? É uma coisa que eu preciso fazer e parar e pensar. Sobre essa questão toda, sobre o orgulho, os desejos da carne, os olhos, tem uma passagem muito famosa em 1 João 2, né? Vocês lembram? 1 João 2, 15 a 16. Não amem o mundo e nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Olha com o que nós estamos lutando. É muito claro. Senhor, eu te amo, mas eu estou seguindo aquilo que minha carne deseja. Eu estou seguindo aquilo que meus olhos querem. Eu estou ostentando os bens que eu tenho. Isso não convém para quem é um filho de Deus. O filho de Deus, ele pensa além. O filho de Deus, ele vai pensar no próximo, ele vai pensar no reino, ele vai pensar na igreja, na comunidade cristã, na comunidade que não foi alcançada. Todos nós que fomos alcançados por Cristo. Se nós quisermos viver nesse nível, nós vamos precisar crucificar a carne. Porque, na verdade, todos nós queremos ser ricos. Todos nós queremos ter as melhores coisas para desfrutar. E aí, se a gente corre só atrás disso, a gente vai chegar com 70, 80, 90 anos, talvez no leito do hospital, e falar, cara, se eu pudesse viver, eu acho que eu teria feito tudo diferente. Porque o final dessas pessoas, muitas vezes, é solitário, sabia? Aí vai uma tiazinha lá, quase banguela, visitar o cara no hospital e fala de Jesus para ele. O cara chora. Porque ele falou, cara, a vida inteira eu desprezei essa mensagem. E agora, nesse leito, Jesus ainda assim vem procurar me alcançar. Então, irmãos, nós estamos novos, tem vida correndo aqui. Vamos aproveitar esse momento. Certo? E aí Paulo fala sobre viver para Deus. Viver para Deus significa ser capacitado para fazer aquilo que eu devo fazer. Isso é liberdade. Ser capacitado por Deus para viver da forma que Ele quer que eu viva. Não é uma liberdade, Jesus me livrou da morte, apagou o pecado, venceu Satanás, agora eu sou invencível, eu faço o que eu quero da vida. Não, ele está falando que viver para Deus é você ser capacitado por Deus para viver essa nova vida. Nicodemos colocou, ele falou, como assim, cara, eu tenho que nascer de novo? Ele, se você não nascer do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Carne e sangue não herdam o reino de Deus. Por isso é necessário morrer. Morre, Nicodemos. Nasça de novo. Eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Não, cara. É uma coisa aqui dentro. Uma morte que vai trazer vida. E você vai ser transformado.
Aí eu sempre gosto de falar, onde estava Nicodemos depois da crucificação? Estava tomando lanche? Ele foi lá, né? Meu, o cara encarou todo mundo. O cara que foi escondido falar com Jesus, agora estava cara a cara ali falando, eu quero o corpo de Jesus. Cara, esse cara mudou. Ou eu sou burro e não sei ler direito a Bíblia. Ele mudou. Ele foi transformado. O Nicodemos realmente morreu e nasceu de novo, na minha ótica. Por aquilo que eu entendo do que a Bíblia falou. E essa é a proposta para todos nós. E aí você fala assim, mas como é que eu posso viver para Deus? Nós já falamos, primeiro, morre para a lei. Larga o legalismo. Ela não vai te salvar, a lei não vai te salvar. O seu cumprimento, os seus afazeres, você ser obedientezinho em tudo, isso não vai te salvar. No segundo ponto, quando realmente nós vamos considerar que nós fomos crucificados quando Cristo morreu, isso já é um passo para a vida com Deus. Quando Jesus morreu por mim naquela cruz, eu olho igual Paulo fez e falo, eu também fui crucificado com Cristo. Porque ali ele está me dando uma nova oportunidade. Ali ele está levando sobre ele os meus pecados. A minha morte ele está morrendo. Então eu quero seguir esse mesmo caminho. E terceiro, se Cristo vive em mim, então eu vivo nele. Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E ele fala, a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé em Jesus. São esses 3 pontos, irmãos. Morrer para a lei, considerar a crucificação como se fosse a nossa crucificação também. A minha carne, ela vai morrer na cruz e eu vivo para Cristo, para que Cristo viva em mim. E ele fala isso, a vida que vivemos agora, vivemos pela fé em Jesus, que nos amou e se entregou por mim. Essa fé é realmente a fé de crer que Ele te ama, que Ele me ama e que Ele se entregou por nós. Ele não foi lá assim, tá bom, Deus, eu vou lá, eu vou morrer naquela cruz, vai ser um caminho difícil, eu vou suar sangue, eu vou apanhar, eu vou ser cuspido, mas eu vou fazer isso porque eu quero salvar todo mundo. Ele não falou isso. Ele falou, vou me entregar porque eu amei cada um. É um papo individual que Jesus tem com cada um aqui nesse momento. Vivemos a vida pela fé em Jesus quando nós reconhecemos que Ele morreu por nós, que Ele nos amou, que Ele se entregou. Ele se entregou por você. Ele se entregou por mim. E isso é a maior prova que nós podemos olhar e falar, eu quero viver para Deus. Que prova que nós estamos esperando de Deus para que a gente consagre a vida para Ele? O que mais Deus pode nos dar que nos faça mudar a nossa postura que nós estamos tendo hoje? Você olha assim e fala, meu, Jesus morreu por mim, cara, Ele me amou, Ele se doou, Ele se entregou completamente. Então o que eu quero fazer depois disso? Viver para Deus. Ou você vai viver para o capeta, ou você vai viver no pecado. É incoerente. E ele fala que a justiça vem pela morte de Cristo, e Ele não morreu inutilmente. Porque ele fala, se é pela lei, então Cristo morreu inutilmente. O Sandrão pode ser salvo, a Ana pode ser salva, qualquer um aqui pode ser salvo. Só obedecer a lei, tá de boa. Mas não é a lei que salva. Não é o nosso esforço. Não é a nossa boa vontade. Não é o nosso cumprimento de regras. Mas é essa vida pela fé em Cristo. Mas antes nós precisamos ser crucificados com Ele. Eu tenho uma frase interessante aqui. A morte de Cristo não traria benefício algum aos homens se isso não houvesse sido confirmado pela ressurreição. Jesus morreu. Acabou. Que benefício que traz a morte de Jesus? Ele ressuscitou. Então, com isso, vem todas as promessas. O próprio fato dele ter ressuscitado já mostra que tudo que ele falou se cumpriu. Ele prometeu, ele é fiel. É nessa pessoa, é nesse Cristo que nós confiamos. Romanos 4:25 fala, Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Nós nos tornamos justos, esse é o benefício de Cristo ter ressuscitado. Se você fala, Jesus morreu na cruz e acabou a história, acabou o evangelho, está mal contado a história. Porque Ele ressuscitou para nos justificar perante Deus. E aí você fala assim, cara, tudo aquilo que eu já pequei na minha vida, tudo aquilo que eu estou pecando e tudo aquilo que eu vou pecar, condenou Jesus na cruz. E aí você fala, peraí, mas Ele me torna justo diante de Deus? Que tipo de vida você quer levar depois disso? Continuar na mesma prática? E aí que vem o segundo ponto. Ressuscitados com Cristo. Porque primeiro o Evangelho fala, morra para você mesmo. Mas com o objetivo do quê? De ressuscitar com Cristo. De viver uma nova vida, de ter uma nova esperança. E esse trecho é muito legal, irmãos. Ele é bem prático também. Lá em Colossenses, 3, de 1 a 5. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, ele está afirmando, vocês já ressuscitaram com Cristo.
Procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. E ele lembra a gente, né? Vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. E assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Cara, Paulo ele não esconde o jogo. Ele mostra exatamente o que a gente é, ele mostra exatamente o que existe no coração do homem. Mas ele nos lembra, ele fala assim, vocês ressuscitaram com Cristo. Então começa a buscar as coisas eternas, as coisas que são do alto, as coisas que pertencem a Deus, as coisas que dizem respeito ao reino, não mais nas coisas aqui da terra. Nós falamos, retomando um pouco a pregação passada, nós falamos, o segundo ponto, sobre viver no Espírito. E que o Espírito ele fica brigando com a carne. É uma luta eterna que nós temos entre Espírito e carne e tal, qual que vai vencer. Mas a Bíblia fala, se você andar no Espírito, você não vai satisfazer os desejos da carne. E nós vimos que andar no Espírito não é de repente você virar um ser sem matéria, né? Ou pode falar imaterial. De repente um fantasma por aí virou um ser espiritual. Mas é você nessa carne aqui se considerar crucificado para o pecado, crucificado para o mundo, crucificado para as paixões, para os desejos. E falar, Senhor, eu quero viver para o Senhor. Nós falamos da mente voltada para a carne, que luta contra a mente que quer fazer o que o Espírito quer, Romanos 8. E eu creio que esse texto que nós vamos ler agora completa toda essa ideia, que fala sobre a nova vida em Cristo, porque a nova vida, ela traz uma mudança do padrão. A gente olha, legal, Jesus levou todos os meus pecados na cruz, agora eu posso pecar à vontade. Não, está errado. Ainda está nos pecados, ainda está morto em seus delitos. Mas aqueles que creem em Jesus e falam, eu quero ser crucificado para que Cristo viva em mim, eles ressuscitam com Cristo e começam a mudar o padrão. É isso que traz a alegria da vida cristã. Ontem nós juntamos o pessoal do louvor e nós tivemos sim uma parte ali de uma conversa meio administrativa, né? O que está bom, o que não está, o que podemos mudar e tal. Mas chegou um momento que nós reconhecemos, nós precisamos de Jesus. Nós não somos tudo isso que nós achamos. Nós estamos falhando em vários pontos. Não só na questão da execução, mas na questão do ser igreja. E nós começamos a orar e começamos a louvar o Senhor. Quem estava lá, a presença de Deus se manifestou ou não? Ou eu fui enganado, só eu tive uma. Foi ótimo. Aí eu pergunto, por que quando tem um encontro cristão não é sempre assim? Jesus está no nosso meio? O padrão é outro. Eu não vou falar, ô Sandrão, quanto que você está ganhando aí de salário, cara? Você quer ganhar mais? Nossa, vamos lá que dá para ganhar dinheiro. Cara, essa é uma das partes. É a vida, o dia a dia. Mas, cara, e aí, Sandrão, como é que está seu coração, cara? O quanto você ainda está apaixonado por Jesus? Como é que você pode edificar a minha vida? Esse é o papo do cristão. Não é, ó, esse site aqui, mano, as minas aqui, não é isso. É outro padrão, é outra conversa, é outra mentalidade, é outro coração. Essa é a proposta do Evangelho, irmãos. E esse trecho aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Lá de Romanos 8, ele fala assim, por meio de Jesus Cristo, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Ele fala aqui, por meio do próprio Jesus, e por meio dessa lei do Espírito de vida, ele me libertou do pecado e da morte. É uma libertação do que exatamente nós acabamos de ler. Imoralidade sexual, impureza, ganância, idolatria. E ele falou, para que aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador como oferta pelo pecado. Ou seja, a lei não poderia fazer isso, então Deus pegou o seu próprio Filho e falou, você vai lá na forma de homem, assim como eles, e vai conseguir cumprir sendo oferta pelo pecado. E aí ele condenou o pecado na carne, a fim de que as justas ordenanças da lei fossem plenamente satisfeitas em nós. Pelo fato de Jesus ter morrido na cruz, ele nos olha como se a lei tivesse sido plenamente satisfeita. E aí ele fala assim, agora nós não vivemos na carne, mas segundo o Espírito. É outra vida, irmãos. É viver no Espírito, dependendo do Espírito. É aquela deixa eu trazer um exemplo. É a ideia de você, de repente, você está confuso, você está perdido, você para e busca a presença de Deus e Ele fala com você, porque você é um filho amado.
você não está órfão, você não está sozinho. E de repente a gente não tem mais isso com Deus. Aí eu te pergunto, qual é o sentido da vida cristã? Eu estou pecado, agora eu estou perdoado dos meus pecados, eu posso ir lá e pecar de novo? E aí eu peço perdão, peco tudo de novo, e aí eu vou lá, Deus, me perdoe de novo, e fica nisso, esse ciclo? Será que não existe uma mudança de padrão? Será que não existe algo para a gente almejar sobre a nossa santidade, sobre a nossa vida com Deus? Isso é muito sério, irmãos. Isso fala da nossa vida prática. Fala de algo que o Espírito Santo atua na vida do cristão. Se você foi crucificado, Cristo vai ser visível. Só que se a gente não matar a nossa carne, Cristo não vai aparecer porcaria nenhuma. Vai aparecer só a nossa carne. Então é uma questão da ressurreição prática. O Paulo afirmou, já que ressuscitaram com Cristo, é uma realidade alcançada por Jesus para nós. Vocês já ressuscitaram com Cristo. Então busquem as coisas do alto. Muda a sua forma de pensar. Não é uma coisa que depende do nosso esforço, mas é como se ele estivesse redirecionando. Falou, cara, a realidade era aquela, mas agora a realidade é outra. Para de olhar aqui, olha para lá. Jesus está lá, vamos para lá. É isso que Paulo está fazendo, é isso que nós estamos tentando trabalhar aqui também. Procurar as coisas do alto. Por que do alto? Você vai ficar olhando para cima? Não, é onde Jesus está. Jesus está do lado do Pai. Ele fala, busca as coisas que agradam o Pai. Qual é o parâmetro de saber se minha vida está agradando a Deus ou não? A Bíblia está mostrando muito claro aqui. Estamos em Cristo. Reconhecemos que realmente nós fomos ressuscitados com Cristo para essa vida, para agora já. Abandonamos aquele padrão de vida e estamos andando agora de uma forma diferente. E aqui ele fala de uma coisa que a gente não falou até agora, irmãos. Ele fala assim, nós morremos com Cristo, fomos sepultados com Cristo, ressuscitamos com Jesus e aguardamos a sua glória. Todos aqueles que estão esperando aqui nessa terra vão desfrutar da glória de Jesus na sua plenitude. Se a gente faz uma reuniãozinha de oração e começa a chorar e sente a presença de Deus, isso é bom? Imagina na eternidade você estar diante da glória do próprio Cristo, do Criador de todo o universo, do qual todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Ele é Senhor. Nós estaremos diante desse poder, dessa glória. E isso, cara, devia ser algo que nós realmente devemos almejar. Muito mais do que os nossos títulos, muito mais do que o nosso status, muito mais do que uma conta bancária larga. Porque a glória de Cristo, irmãos, é a glória do Todo-Poderoso. É a glória de Deus. Ela vai se manifestar na sua plenitude, e nós vamos ser impactados por essa glória. Nós vamos participar da glória de Jesus. Eu não sei se isso te atrai, né? Mas eu acho que é um item muito interessante para a gente começar a pensar e orar. Quem que é digno de entrar na glória de Deus? Ninguém. Então, irmãos, essa nova vida vai apontar para um viver como o de Cristo. Né? Se nós morremos, se nós formos sepultados com Ele, se nós ressuscitarmos, nós vamos aguardar a sua glória. Isso é uma identificação com o Filho de Deus. Isso é ser parecido com Jesus, é seguir o caminho de Jesus. Engraçado, né? Ele fala para os discípulos assim, para onde eu vou vocês não poderão ir. Mas logo depois, quando ele manda os discípulos irem por todo mundo e pregar o Evangelho, na verdade essa é a missão que ele deixa para a igreja, a gente está seguindo o mesmo caminho. Naquela época nós não poderíamos ir. Ninguém poderia suportar a cruz. Mas uma vez que ele suportou a cruz, agora eu te digo, é a nossa vez. Suportar os sofrimentos, aguardar com perseverança, esperar no Senhor, confiar em Deus, enxergar aquilo que não é visível com os olhos humanos, aguardar com paciência. É essas palavras que a Bíblia traz. Não para a gente desperdiçar a nossa vida do jeito que a gente quiser. E é por isso que segue essa ordenança, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês, porque isso fala sobre santidade. Sem santidade, nós não vamos conseguir chegar até o Senhor. E eu quero lembrar, irmão, santidade não é algo que dependa de nós. O Espírito Santo está toda hora influenciando a nossa vida para que a gente não caia nos mesmos erros. Nós vimos numa escola dominical barreiras que nos impedem de andar de uma forma que agrade o Senhor. Por exemplo, o mundo, os pecados, coisas que estão ocultas no nosso coração, o nosso eu. Mas aí depois, quando nós falamos sobre o Espírito Santo, nós falamos, ele é Deus que impede coisas ruins de chegar até nós. Da mesma forma que o pecado é uma barreira para você chegar mais perto de Deus, o Espírito Santo também é uma barreira para que você mergulhe logo nesse lago de pecado. Eu ia usar uma palavra meio feia aqui, mas você entendeu, né?
O Espírito Santo ele te impede de fazer essas coisas. É como se ele te atraísse, faça assim, não faça isso, você não foi criado para isso. Evita isso. Ele vai sinalizando, a gente parece que sente uma coisa aqui dentro, e aí de repente você para e fala, é verdade, Espírito, você está me guiando, eu quero mudar esse padrão, eu quero abraçar essa nova vida. Você larga isso. Ele está te chamando, não faça isso, vá para lá. O Espírito Santo direcionava os caras na igreja primitiva. Eu falo, Espírito Santo, nos guie nesse mundo hoje, nesse nosso tempo, nós precisamos ouvir tua voz para fazer aquilo que te agrada. Porque a proposta é muito grande, irmãos. As tentações, as provações são grandes. E o maior empecilho para que essas coisas nos derrubem é a própria presença do Espírito Santo em nós. Então, é por isso que ele fala, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena em vocês. O Espírito Santo está atuando, mas nós também, mesmo não sendo 100% responsáveis para que isso morra, ele fala, participe disso. Você não vai ser salvo pelo seu esforço, mas não vai dar uma de bocoió, uma de bobão e ficar aí parado, dando sopa. Resista, lute, fuja, faça morrer. São palavras de ação, não é verdade? Ou seja, nós temos uma responsabilidade diante daquilo que vai nos afastar de Deus. Igual a gente falou também na escola dominical, não foi o Satanás que pegou o fruto e botou na boca da Eva e fez ela morder e mastigar e engolir. Ele só falou assim, aquele frutinho lá está atraente, não está? Ela foi lá, já mordeu, já deu para Adão, e aí já aconteceu a bagunça. É a mesma coisa, irmãos, com a nossa vida. Satanás vai ficar te atormentando. O mundo vai ficar te seduzindo. O seu orgulho, o seu eu vai querer levantar nas situações. E nós somos chamados para fazer exatamente o contrário. Mas por quê? Por causa do nosso esforço? Não. Porque nós temos Cristo que habita em nós. Esse é o maior refúgio que nós podemos ter, entrar na presença de Deus. Quando o negócio estiver tenso, estiver difícil, para tudo. Senhor, preciso de um abraço aí, preciso entrar na tua presença, porque está difícil. E, cara, você vai experimentar o poder de Deus. Não vai experimentar a glória na sua plenitude, mas com certeza Deus vai tocar a nossa vida nesses momentos. Porque nós estamos buscando Ele. Falando um pouquinho dessa questão da santidade, da nova vida, Romanos 5,10 fala assim, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, já tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ele está falando, antes a gente era inimigo de Deus, mas Ele nos reconciliou porque Jesus morreu por nós. E agora, já reconciliados, nós vamos ser salvos pela vida de Cristo. Por isso que Cristo precisa habitar em nós, para sermos salvos. Essa palavra reconciliado, eu estava pesquisando, e no sentido dela no grego, significa mudar radicalmente. Ou mudar, trocar a essência. É tipo assim, você era inimigo de Deus, mas agora você é filho. Não é nem amigo, é filho. É uma coisa, uma mudança radical. Essa mudança de padrão, essa nova vida é radical. Antes, você fazia X coisa, agora você não faz mais. A conversão, seria bom se todos os nossos políticos se convertessem, como foi com o Zaqueu, né? Zaqueu realmente se converteu. Ele falou, cara, eu vou restituir tudo que eu roubei. Até 4 vezes mais. Ele não estava mais preocupado com a conta bancária dele. Ele estava preocupado em agradar a Cristo. Em falar, essa nova vida entrou aqui. E eu quero mostrar Cristo na minha vida. Eu vou restituir tudo aquilo que eu roubei. Isso é uma mudança de padrão. Isso é uma nova vida. Essa é a proposta, quando ele fala para nós, para que todos possam fazer morrer tudo o que pertence à nossa natureza terrena, para deixar Cristo ressaltar na nossa vida. Então, irmãos, é muito claro que com Cristo a nossa relação com Deus muda. A nossa forma de ser, a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar. Já não é mais legalismo, já não são mais rituais, já não é a carne, já não é o eu, mas é Cristo em nós, vivendo essa nova vida em Cristo. Deus está nos ajudando, é como se Ele estivesse com a gente, testificando nessa caminhada. Estou com vocês, vai lá, o Espírito Santo habita em vocês também, estamos juntos, a palavra de Deus te purifica, te limpa, te direciona. E eu creio que é isso a atuação de Cristo vivo na nossa vida. Essa é a ressurreição de Cristo em nós. Lembra, Paulo falou, já que ressuscitaram com Cristo, então vivam dessa forma. É esse o padrão que Jesus quer trazer para nós. E eu fico pensando uma coisa bem prática. Os discípulos, que tipo de vida eles levavam? E depois, quando Jesus ressuscitou e eles viram, sabe o que aconteceu com esses caras?
Eles estavam diante de uma sociedade melancólica, sem esperança, sem expectativa, degradada, humilhada, porque o povo judeu ali estava sendo submetido ao Império Romano. Não tinha glória nenhuma. Eles estavam assim, e aí, Deus? Estamos aqui na lei, estamos esperando, cadê os profetas, cadê isso, cadê aquilo? E os discípulos não. Eles conheceram Cristo vivo e se comportaram de uma forma totalmente inusitada, cheio de esperança, cheio de força, cheio de entusiasmo. Mas não pela empolgação deles mesmos, mas porque Cristo habitava neles. Foi o Sandrão que falou daquele filme Ressurreição, né? Que tinha um Barnabé. Barnabé não, Bartolomeu. O Bartolomeu é doidão naquele filme, porque ele chega assim e fala, eu vi Jesus, cara, agora você pode fazer o que você quiser comigo, pode me matar, pode me levar. Parece até que ele está meio doido, assim, né, pela forma como ele age. Mas eu creio que quando ele encontrou Jesus e falou, Jesus está vivo, por que eu estou com medo? Ele venceu a morte, ele venceu tudo. Ele prometeu, ele cumpriu, eu ando com Cristo, Cristo vive em mim, o Bartolomeu já morreu. Essa é a proposta. E aí os discípulos saem para fazer a grande comissão dessa forma, não fazendo estratégia, metas. Sandrão, vai lá para os Estados Unidos fazer um curso, aí você volta e capacita a Karen, a Shima, eles vão fazer missões. Não é assim que eles fizeram. Eles foram transformados, eles viram essa nova vida, essa mudança de padrão e falou, vamos fazer a obra de Deus. Vamos viver para Cristo. Esse foi o movimento da igreja. Na verdade, isso é a igreja. Concorda que isso é totalmente contrário ao que eu estava falando no primeiro ponto? Uma vida de regras, legalista. Vou fazer isso porque Deus vai me abençoar, Ele vai me salvar por meio dessa atitude. Não, é uma mudança. A igreja é uma igreja que está com uma atitude diferente. Porque Cristo se manifestou, Cristo está vivo, Cristo está presente. Agora, isso, irmãos, não é só uma história. Isso precisa acontecer aqui agora, hoje. Precisa acontecer na nossa vida. Precisa acontecer na nossa casa. Precisa acontecer no nosso trabalho. Levar esse Cristo vivo para os lugares. Porque nós temos uma nova vida. Amém? Eu vejo que tem um outro exemplo também que fala sobre estar conectados com Jesus, né? O pastor usou ontem esse exemplo lá na reunião. Ele falou que muitos de nós somos como extensões, né, que você pode ligar outras tomadas. Só que se a extensão está fora da fonte de energia, como é que ela vai conectar outros aparelhos para gerar energia para esses aparelhos? Ela está desconectada. Até tem um espaço para você conectar, Boaz vem comigo, Lalá vem comigo, William, Tiagão vem comigo, e vamos seguir Jesus. E eu estou fora da tomada, cara. Vocês estão numa encrenca. E a igreja muitas vezes vive assim, desconectada da tomada, todo mundo, vem todo mundo, vamos lá, vamos fazer um ajuntamento. Deus está aqui, Deus é bom, Deus está vivo. E de repente não rolou nada, não aconteceu nada. Por quê? Conexão direta com Deus. Isso é ressuscitar com Cristo. Cada um de nós podemos estar conectados com Cristo. Ligado ali na fonte. Entendeu? Essa é a verdade. Se nós buscarmos o Senhor, cada um do seu jeito, cada um no seu tempo, mas com um coração intenso, para querer viver essa nova vida, essa mudança de padrão, eu duvido que Cristo não vai manifestar todos os dias no nosso dia a dia. Porque Ele está vivo, mas nós precisamos estar conectados. Para concluir essa mensagem, irmãos, eu queria usar um trecho da palavra de Deus, que é Romanos 6. E ele fala assim, nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Essa é a premissa da crucificação. Se nós morremos para o pecado, como viver nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Ele está falando sobre ser crucificado com Cristo. A fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. E se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele. Porque morrendo, Ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus.
E da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E esse é o segundo ponto, a ressurreição com Cristo. Romanos 6, do 2 ao 11. É o resumo dessa mensagem, irmãos. Ele morreu e nos justificou do pecado, mas para que a gente tenha uma vida com Ele, uma nova vida. É uma nova oportunidade. Então eu não sei como está a sua vida hoje. Eu acho que eu gostaria de convidar a igreja para ficar de pé para nós já orarmos sobre isso. Porque Cristo, Ele operou em nós a nova vida. Ele nos deu essa oportunidade de reconhecer que nós não conseguiríamos seguir o caminho que Ele seguiu. E quando Ele completou a obra, nós recebemos todos os benefícios dessa obra na cruz. E também nós temos a oportunidade de ressuscitar com Ele e ter essa nova vida em Cristo. Por isso que esse trecho falou, como nós podemos ainda viver em pecado se nós soubermos que o próprio Filho de Deus morreu em nosso lugar. Vamos ficar de pé? Queria chamar o grupo de louvor aqui na frente. Enquanto o pessoal prepara, eu gostaria de fazer uma oração. Você pode se colocar diante de Deus também e já orar para Ele. Senhor, nós te agradecemos por essa tarde, onde o Senhor falou ao nosso coração e ministrou essa realidade sobre morrer com Cristo e ressuscitar com Cristo. Porque, na verdade, Senhor, esse é o objetivo do Senhor nessa tarde. Nos fazer lembrar, Deus, que nós precisamos morrer todos os dias para nós mesmos, para viver para Ti, para viver essa nova vida que o Senhor conquistou para nós. Eu oro, Deus, para que nessa tarde haja reconciliação com o Senhor, para que haja perdão dos pecados, para que haja confissão, Deus, de uma maneira de vida que não agrada ao Senhor. Porque Jesus morreu, sim, para nos livrar do pecado, mas para que a gente não continuasse neles. Se você, de repente, tem vivido em pecado, tem andado por lugares que você sabe que tem te prejudicado e que vai te prejudicar no futuro, eu quero orar para que o Senhor toque no seu coração, para que Ele te atraia pelo amor dEle, pela obra que Ele fez por você. Cada um aqui tem acesso a Deus. O Senhor Jesus está ouvindo cada oração, Senhor. Obrigado por isso. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor tem alcançado a nossa vida com o Teu poder. E esse poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o mesmo poder que atua na Tua igreja hoje. Eu quero orar, Senhor, para que haja transformação, para que haja algo sobrenatural em cada coração, em cada vida aqui presente, Senhor. Isso não é esforço nosso, mas é algo que o Espírito Santo tem liberdade para fazer nessa tarde. Que o nosso coração esteja aberto, que nós estejamos sensíveis, que nós realmente venhamos a nos entregar na Tua presença, Senhor. Para o Senhor operar cada milagre que só o Senhor pode. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.